Bom dia, pessoal do EREMPAF, como vocês estão? Estamos aqui nós juntos de novo, para mais um vídeo, dessa vez relatando agora propriedades intrínsecas dos hidrocarbonetos. Falamos na aula passada sobre hidrocarbonetos de forma geral, é o que foi tratado. Mas aqui eu vou dar ênfase agora em cima de todos os hidrocarbonetos conhecidos, ou pelo menos até a maioria deles. Começando pelos alcanos. Relembrando, vimos que os hidrocarbonetos são divididos em alcanos, alcenos, alcinos, dienos, ciclanos e ciclenos. Falando agora abertamente sobre os alcanos, nós temos um detalhe muito importante para tratar. Vamos tratar de propriedades físicas desses alcanos, falar sobre as forças de interações que eles reagem entre si, molécula a molécula, que são as forças intermoleculares. Falaremos também sobre os alcanos de cadeia linear e alcano ramificado, as suas propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, força entre as moléculas, se são interações fortes ou fracas. Falaremos de tudo isso. Também trataremos sobre as rotações em torno do eixo, se vai ser uma rotação viável ou não. Presença de dupla ligação atrapalha? Será? Vamos ver. Barreira de rotação, conformações, Falaremos também sobre a projeção de Newman, onde ela vai estar eclipsada ou dispersa, entre outros detalhes. Mas acompanhe agora no computador. Bom, falaremos agora sobre os alcanos, especificadamente agora sobre as suas propriedades físicas. Como assim propriedades físicas? Ora, todas as moléculas possuem propriedades físicas. Isso vai dizer justamente como elas interagem entre si para poder formar aí uma macromolécula. Começando sobre as propriedades físicas dos alcanos, nós temos que a sua fórmula geral é CnH2n mais 2. Por quê? Porque para cada carbono que eu tenho átomos de hidrogênio ligado a ele. Por exemplo, aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então é C4, 4 carbonos. Agora vamos contar a quantidade de hidrogênio, para ver se essa equaçãozinha aqui está certa. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 hidrogênios. Então, segundo a nossa fórmula é C4, H2 vezes 4, 8, mais 2, que vai dar 10. Então faltou colocar o hidrogênio aqui, ó. São 10 hidrogênios, não são 9, Contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que faltou 10. Então a formulazinha está certa. C4, H2 vezes 4, mais 2. Esse N que está aqui é a mesma coisa do N que está aqui. Se N aqui é 4, o N também aqui é 4. Então fica 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, todas as vezes que você lidar com cadeias carbônicas, só carbono e hidrogênio, e não tem nenhuma dupla ligação aqui, então você já sabe que é um alcano, e ele vai seguir essa regra geral aqui, essa fórmula geral, CnH2n mais 2. Isso é preferível que você decore? Não, eu só quero que você entenda que se não tem dupla ligação aqui, é só ligação simples e só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto denominado alcano. Com relação à cadeia, se é linear ou não, a gente vai ver isso com calma daqui a pouco, Mas já vimos que o carbono ele é considerado tetraédrico, ou seja, ele possui, ele tem afinidade para formar 4 ligações distintas, Que pode ser distintas ou não, na verdade, Pode ser somente hidrogênio, pode ser as 4 ligações distintas, tanto faz. Mas ele pode se ligar a 4 outros átomos de forma independente, certo? E isso acontece o seguinte: quando há a junção das minhas moléculas, dos meus átomos para formar uma molécula, eu tenho não só uma molécula lá, eu tenho várias interagindo uma com as outras. E essas interações que ocorrem são chamadas interações intermoleculares. Então, interações entre moléculas, Quando eu falo de hidrocarbonetos interagindo um com os outros, eu vou ter forças acontecendo com as interações intermoleculares, que são as forças de Van der Waals. Essa daqui não só ocorre nesse tipo de hidrocarboneto, ocorre também em outros tipos. Nós temos também atrações eletrostáticas, como dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. Vimos também aula específica sobre
esses tipos de ligações anteriormente. Mas passando adiante, nós podemos ter a seguinte: eu posso ter ocorrência entre os hidrocarbonetos, interações de Van der Waals. Apenas entre os hidrocarbonetos esse tipo de interação é importante. Por quê? Elas são resultantes das atrações do tipo forças de London, ou seja, forças de dispersão. Essas forças elas serão produzidas através da correlação dos movimentos elétrons, ou seja, eu tenho uma molécula de hidrocarboneto aqui e tenho outra molécula, digamos, aqui embaixo, tá? Lembrando que os elétrons não estão parados, eles estão em constante movimentação por conta da ligação covalente, ou seja, eu tenho distribuição da nuvem eletrônica constantemente entre hidrogênio e carbono. Esse deslocamento favorece uma pequena transferência de carga momentânea, tá? E essa carga momentânea é o que vai dar a força de dispersão da corrente, né, da nuvem eletrônica, está dispersa, se movimentando o tempo inteiro, e aí nós temos a formação de uma atração química. Então, o outro carbono que está aqui vai ter uma certa atração por esse hidrogênio de cá, tá? Ou por esse carbono também, porque o carbono é mais eletronegativo, aqui está mais eletropositivo, tá? Digamos, aqui é mais eletronegativo aqui, é menos eletronegativo aqui. Então, aqui tem uma tendência de carga positiva momentânea e aqui tem uma tendência de carga negativa momentânea, tá? Lembrando que quando eu tenho outra molécula igual a essa embaixo, eu vou ter interação entre negativo e positivo também, tá? Então essa carga que está em movimento, ela vai ter uma certa interação, certo? Que isso daí são atração de Van der Waals. Então, quando uma distância está muito curta, eu vou ter uma repulsão muito grande, porque eu tenho elétron também entrando em contato com elétron, mas eu também tenho uma certa atração, que é elétron se ligando com os prótons. Então eu também tenho o formato dos alcanos, que eu falei para vocês que a gente ia falar, se era linear ou não, tá? Eu posso representar, o formato ele traz sobre a representação dessa cadeia no desenho, como eu vou desenhá-la, como eu vou mostrar para as pessoas que eu estou tratando de um certo alcano, tá? O que significa dizer o seguinte: quando eu tenho uma cadeia linear, tá? Eu posso desenhar, eu posso mostrar o meu desenho de forma em zigue-zague, como se fosse aqui, ó. Cada pontinho, cada vértice é um carbono, ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, ó. 1, 2, 3 carbonos. Cada carbono das extremidades terão 3 hidrogênios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O daqui de cima são 2. 1, 2. E eu tenho 3 também na extremidade, ou seja, C3H8, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa forma em zigue-zague vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Cada carbono das extremidades tem direito a 3 átomos de hidrogênio. Então tenho 3 aqui, 3 aqui. Cada um que está no meio são 2 hidrogênios. Então 2 aqui, 2 aqui. 3 e 3, 6, com 4, 10. Então são 10 hidrogênios. C4H10. Aqui a mesma coisa, vai seguir a mesma ordem. Cada pontinho aqui fixado são os carbonos. E isso daí me traz a representação em zigue-zague. Aqui se trata dos alcanos ramificados. Aqui em cima eu falei dos de cadeia linear e aqui eu vou tratar dos ramificados. Perceba que quando eu trato de uma cadeia carbônica, tá? Eu vou procurar sempre a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos. Ou seja, quem tem mais carbono é essa orientação aqui, essa orientação aqui ou essa orientação principal aqui. Qual vai ser a principal? Qual vai ser a fundamental para meu estudo? Ora, vamos contar a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Eu posso ter essa daqui ou posso ter essa daqui. Quem vai me dizer isso é a minha prioridade na nomenclatura. A gente vai ver isso depois, tá? Mas tratando aqui, eu posso dizer o seguinte. Vamos representar ela de forma em zigue-zague, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 é a minha cadeia principal. Depois eu boto mais um carbono aqui, 5 carbonos, tá? A mesma coisa aqui, ó.
Tratando agora das minhas propriedades físicas relativas aos alcanos, eu vou ter a seguinte forma. Todos os hidrocarbonetos, seja ele metano, etano, propano, isso daqui são nomenclaturas que são dadas. A gente não viu isso aqui ainda, tá? A gente vai ver com calma. Então, cada um deles, tá, vai ter um ponto de ebulição e um ponto de fusão, assim como a sua densidade bem descrita, tá? Isso daqui já é tabelado, já é bem estudado. Você pode sintetizar um certo metano, por exemplo, e comparar com o que está descrito na literatura, para ver se o seu está puro. Você faz o seu e compara com o que está descrito na literatura, tá? Na base de dados de todos os estudos já feitos sobre o metano. Então, como é que eu sei que eu posso alterar esse ponto de ebulição e esse ponto de fusão? Como é que eu sei se um certo hidrocarboneto vai ter um ponto de ebulição mais alto e um ponto de fusão também mais alto? Isso vai me dizer, quem vai me dizer isso são as propriedades físicas, tá? As interações que esses alcanos fazem uns com os outros, que vai me dizer que tipo, qual é o valor exato do seu ponto de ebulição. O metano aqui, ele tem um ponto de ebulição muito baixo, é menos 161,7. Perceba que é extremamente baixo, enquanto que a gente vai aqui, ó, vai descendo e vai aumentando o seu ponto de ebulição. O que isso quer dizer pra gente? O metano é uma molécula pequena, CH4, tá? Se eu tenho um único átomo de carbono, eu tenho uma interação extremamente pequena, porque carbono com carbono, apenas um, eu não tenho tanto choque de elétrons assim, de nuvem eletrônica, e por isso eu tenho um ponto de ebulição tão baixo. É tanto que o metano ele é encontrado na natureza a temperatura ambiente em formato gasoso, tá? Porque o ponto de ebulição é muito baixo. A temperatura ambiente está no gasoso. E aqui o ponto de fusão dele. Perceba agora que o hexano, ó, a ponto de ebulição é 68,7. Por quê? O hexano é cadeia fechada. Cadeia fechada, eu tenho uma torção maior, tá, no ângulo do meu carbono com outro carbono. Isso possibilita que aconteça mais interação do tipo Van der Waals entre outro átomo, outra molécula de hexano. Hexano, várias moléculas de hexanos umas juntas às outras, vai aumentar bastante o seu ponto de ebulição. A mesma coisa aqui, ó, o decano, são 10 carbonos, ó, lembra? Maior número de carbono, maior interação entre as moléculas de decano. Decano são 10 carbonos. Então tenho 10 carbonos em uma molécula interagindo com 10 carbonos de outra molécula, e assim eu tenho uma interação muito maior do tipo Van der Waals. A mesma coisa para o eicosano. Tá? Então, ó, o ponto de ebulição e o ponto de fusão vai aumentar com o aumento do tamanho da cadeia. Se eu tenho cadeia muito grande, muito átomo de carbono numa única cadeia, maior vai ser o meu ponto de fusão e, consequentemente, o meu ponto de ebulição, certo? Trataremos agora sobre as conformações dos alcanos, onde entra aí a parte de rotação, tá? Entre o seu próprio eixo, tá, de ligação, mas vamos por parte e vamos falar da rotação entre o seu próprio eixo de ligação. Quando nós temos uma ligação entre carbono-carbono do tipo ligação simples, tá? Nós temos um único eixo, o eixo X, digamos assim, representaremos isso aqui como eixo X, tá? Nós temos aqui o orbital do tipo S do carbono, entrando em contato com outro orbital do tipo S do outro carbono. Nós temos o seguinte, essa superposição dos orbitais atômicos vai formar agora um novo orbital, o orbital molecular, tá? Então, essa molécula agora formada vai ter a possibilidade de rotacionar no seu próprio eixo. Pode ver aqui o indicativo da seta. Se eu tivesse uma dupla ligação aqui, essa rotação estaria impedida. Por que estaria impedida? Porque, lembra, se eu tenho dois palitos, tá? Digamos, um exemplo. 2 palitos, um em cima do outro. Se eu tentar rotacionar, eu não consigo, porque um vai limitar a rotação do outro. É o que vai acontecer aqui nas ligações entre os carbonos. Se eu tenho carbono 1 aqui, carbono 2, sendo ligados por uma ligação simples, eu tenho facilidade de poder rotacionar. Então, qualquer energia fornecida, uma energia baixa até, eu consigo fazer esse carbono, tá, girar ao redor do seu próprio eixo. Diferentemente, se eu tiver agora uma dupla ligação. Eu não consigo fazer isso. E se eu fizer colocando uma grande quantidade de energia, eu não rotaciono mais, eu quebro a dupla ligação, deixando apenas uma livre para rotacionar.
tripla ligação do mesmo jeito ocorre. Só que a tripla ligação vai exigir uma quantidade maior de energia do que exige a dupla ligação, tá? Então, ó, o que impede essa rotação de ocorrer são as estruturas possíveis do meu átomo, da minha molécula de etano, por exemplo, como ele botou aqui. Eu tenho CH3 aqui e CH3 aqui. Então essa estrutura eclipsada daqui, ela mostra que ocorre barreiras energéticas, tá? Que impede que essa rotação ocorra quando eu tenho um átomo uma molécula muito volumosa aqui, por exemplo. Se eu tivesse CH3 aqui, CH3, esse hidrogênio de K vai interagir com o hidrogênio de K. E aí eu vou ter uma barreira energética chamada hidrogênio-hidrogênio. Não pode ocorrer, tá? Eu tenho que procurar uma conformação ideal que não ocorra interação entre os meus átomos aqui de hidrogênio, carbono, carbono, por exemplo. Rotacionar livremente aqui, posso. Uma simples ligação. Contanto que os meus átomos aqui nas extremidades não interajam um com o outro. Porque, como eu falei, aqui nós temos uma extremidade muito volumosa. O CH3 é volumoso. Você percebe o quanto ele ocupa de espaço aqui, ó, tá? Nesse modelo. Então, qual é a melhor conformação que eu posso achar, tá? Que eu não vou ter um impedimento muito grande, uma barreira energética maior para evitar. Então, é isso que a gente vai ver aqui. E a gente vai procurar uma melhor estrutura, uma melhor conformação para que essa rotação ocorra de forma a não gerar distúrbios energéticos na minha molécula, tá? Então aqui, ó, nós temos a estrutura eclipsada de um etano, como exemplo, e temos aqui uma estrutura estrelada, alternada, certo? Qual delas é a melhor? Vamos ver. Não precisamos entrar com tanto detalhe nisso, porque vocês não farão um vestibular específico para química, né? Pelo menos eu acho que a maioria não fará, pelos que eu já sei. Então a gente pode passar essa parte, tá? Que isso não é tão essencial para vocês, mas nós temos que ver com exemplo as diferentes conformações do etano, por exemplo. Tá? Eu falei para vocês que cada uma dessas rotações vai gerar um ponto de energia, e essa energia não pode ser muito alta para não atrapalhar a minha conformação, para a minha molécula não se desfazer, entre aspas. Tá? Eu tenho que ter ali uma conformação ideal. Que tipo de conformação é essa? Nós temos, ó, a energia aumenta aqui para cima, tá? Conforme o grau de rotação vai aumentando, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma alta energia quando eu tenho hidrogênio aqui em cima e hidrogênio aqui em cima, tá? Já é baixa quando eu tenho hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo, pode ver? É justamente essa aqui, ó. Essa daqui é a de mais baixa energia, porque esse hidrogênio de cá, de baixo, está muito afastado desse hidrogênio daqui de cima. Então esse também está afastado desse e, consequentemente, esse está afastado desse. Se eu tiver, por exemplo, essa estrutura daqui, eu tenho um impedimento estérico, né, que é um impedimento energético. Esse hidrogênio de cá vai atrapalhar energeticamente esse de cá, e assim também os demais. Isso daqui, ó, pode ver nessa parte aqui do potencial eletrostático deles. Olha como aqui é a energia, né, o potencial energético. Observa aqui, ó, como está um pertinho do outro. Olha aqui como está a diferença. Esse está em cima e esse daqui está embaixo. Tá? São detalhes que a gente não precisa se ater tanto, porque a gente não vai fazer um vestibular exatamente para química, mas para quem quiser e achar interessante, quiser aprofundar mais o conhecimento, a gente pode trabalhar isso com mais detalhes futuramente. Tá? Mas eu quero trazer para vocês o seguinte, ó, quanto mais próximo meus hidrogênios da estrutura aqui de Newman estão, maior é a barreira energética. Pode ver, ó, a energia como é grande. Observe isso aqui. Olha, ó para aqui. Quando eu tenho afastamentos, ó, eu tenho energia baixa, tá certo? A tensão será formada pela repulsão dos pares eletrônicos, tá? Se eu tenho pares eletrônicos ligantes aqui, ó, esses pares vão repulsar, eles vão causar uma repulsão, tá, entre os elétrons. Como falamos logo no início sobre as rotações, as ligações sigma, ou seja, ligações simples, puramente simples, também tem ligação sigma na ligação dupla e tripla, mas se tratando de ligação simples aqui, o etano possui rotação livre em torno de uma ligação carbono-carbono, quando é uma ligação simples, ou seja, apenas uma ligação sigma. Tá? Então, ó, temos aqui a projeção de Newman para ela, ó, a melhor conformação
que tem a energia menor, é essa daqui, tá? Eu tenho esse CH3 aqui, esse hidrogênio do CH3 da primeira extremidade para baixo, né, esse hidrogênio para baixo, e aqui no CH3 do carbono 2, esse hidrogênio está para cima. Tá? Então aqui a relação é de 180 graus entre eles, tá? Diferentemente daqui que eu tenho um ângulo de 0 grau aproximadamente, 360 ou 0 grau. Tá? Então aqui está junto, ele tem uma barreira energética maior, né? Aqui ó, a estrutura de Newman, ó, a projeção de Newman aqui ó, mostrando. Esse hidrogênio de cá está interagindo com esse hidrogênio de cá. Está causando uma repulsão aqui. Essa repulsão vai se dar no aumento da energia da minha molécula e isso é desfavorável para ela deixar ela estável. Diferentemente aqui, ó, eu tenho uma barreira bem menor, porque eu tenho interação de praticamente 180 graus, né, entre esses hidrogênios de cá. E essa daqui é a melhor conformação para a molécula ficar estável. Mas quando eu tenho dupla ligação aqui, eu não tenho uma rotação livre, como eu falei para vocês no início. Se eu tenho ligação dupla entre carbono e carbono, essa rotação não é mais livre, ela é impedida por conta da segunda ligação. E é uma ligação do tipo π. Tá? Quando eu tenho dupla ligação, eu tenho uma ligação simples, uma ligação sigma, e uma ligação do tipo π. Tá? Quando eu tenho a tripla ligação, eu tenho uma ligação sigma e duas ligações do tipo π.